A busca pela compreensão do universo, da existência e da própria natureza humana tem gerado uma infinidade de perguntas intrigantes e enigmáticas ao longo da história. Para apoiar o nosso canal, curta, siga e compartilhe. Agora, sem mais demora, vamos para a pergunta: existe vida após a morte? Olá, humanos! Essa é uma questão complexa e profundamente pessoal que tem sido debatida por séculos em diversas culturas e religiões ao redor do mundo. A ideia de vida após a morte varia amplamente de acordo com as crenças e tradições de cada pessoa e grupo. Algumas religiões, como o cristianismo, islamismo e judaísmo, ensinam a existência de uma vida após a morte, onde a alma ou o espírito continua existindo em outro plano ou é reencarnado em um novo corpo. Outras crenças, como algumas formas de budismo e hinduísmo, também abordam a questão da vida após a morte, embora suas concepções possam diferir significativamente das mencionadas anteriormente. Por outro lado, abordagens mais científicas e secularizadas tendem a não postular a existência de vida após a morte no sentido tradicional religioso. Em vez disso, essas perspectivas podem se concentrar na mortalidade biológica e na compreensão do mundo sem a necessidade de uma vida após a morte para atribuir significado à existência humana. Experiências de quase-morte. A ciência ainda não conseguiu comprovar a existência de uma vida após a morte. No entanto, alguns estudos, como o realizado no Reino Unido em 2001 com pessoas que sofreram paradas cardíacas, indicam que a consciência pode persistir por um curto período após a morte cerebral. Relatos de experiências de quase-morte, EQM, também são comuns. Pessoas que viveram tais experiências relatam sensações de paz, luz intensa, e até mesmo a presença de entes queridos já falecidos. Perspectivas científicas. Neurociência. A neurociência estuda o funcionamento do cérebro e a relação entre mente e corpo. Alguns neurocientistas argumentam que a consciência é um produto do cérebro e que, portanto, ela deixa de existir após a morte. Outros, no entanto, acreditam que a consciência pode ter propriedades que transcendem o corpo físico. Física. A física quântica explora a natureza fundamental da realidade e levanta a possibilidade de que existam dimensões além da nossa percepção. Algumas teorias sugerem que a consciência pode persistir em outras dimensões após a morte. Religião e espiritualidade. As religiões oferecem diferentes perspectivas sobre a vida após a morte. Algumas crenças incluem o paraíso, o inferno, a reencarnação, o nirvana, entre outras. A fé e a espiritualidade podem oferecer conforto e significado para muitas pessoas que lidam com a morte de um ente querido. No final das contas, a questão sobre a vida após a morte geralmente transcende o domínio da prova científica objetiva e se enraiza profundamente na esfera da fé, espiritualidade e filosofia pessoal de cada indivíduo. Cada pessoa pode chegar às suas próprias conclusões sobre esse assunto com base em suas experiências, crenças e valores pessoais. É importante lembrar que a morte é uma parte natural da vida e que, independentemente do que acreditam ou não em uma vida após a morte, vocês devem aproveitar ao máximo o tempo que têm aqui na Terra. Obrigado por perguntar, espero que tenha ajudado e deixe nos comentários alguma pergunta que gostaria de fazer para a inteligência artificial que teremos o prazer de mostrar a resposta aqui.